E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa sexta-feira para todo mundo. Vamos lá, gente. A live de hoje, ela é a live de sexta-feira, né? Que é a live brisa que eu sempre trago para vocês. Mas a live de hoje, cara, ela foi inspirada no Pedro Superti. Quem não conhece o Pedro Superti, eu convido vocês a assistirem a live que ele fez hoje de manhã. A live de hoje é a minha percepção em cima da live dele. Assim, pontuei todas as coisas que ele falou e vou tentar colocar um pouco assim da minha experiência em cima das coisas que ele disse. Espero, fazer metade do que o Pedro fez na live de hoje de manhã. Foi surreal. A Elisa aí conhece, né, Elis? Nossa, eu tô assim, realmente impactada com a live do cara. Meu pai do céu, que reflexões profundas, real, assim. Espero, pelo menos fazer um grãozinho do que ele fez na live, tá? E resolvi trazer pra vocês, porque muitas vezes não conhecem ele e às vezes ele fala assim em um âmbito muito geral, né, pra empresários e tal, e eu sempre tento trazer pra nossa realidade, né, da correspondência jurídica, no nosso meio jurídico. Então eu decidi fazer essa leitura da live dele e trazer isso para nossa realidade, tá? Eu vou fechar os comentários, como sempre, e depois no finalzinho eu vou abrir, beleza? Para vocês colocarem, as dúvidas de vocês, as ponderações de vocês em relação ao que eu vou trazer, beleza? Depois, quem não conhece, eu convido a assistir a live de hoje, cara, dele. Sim, sério mesmo. Profunda. Então, eu não vou conseguir deixar fixado aqui, porque eu vou ocultar os comentários. Mas a live de hoje, assim como foi a live do Pedro, é sobre ciclos, tá? Fechamentos de ciclos. E eu vou trazer um paralelo aqui, vou seguir os passos que ele seguiu na live, porque trouxe uma coerência, assim, muito profunda, o passo a passo, eu vou trazer os mesmos, tá? Pra vocês entenderem. E a primeira coisa que ele, disse lá na live é que a vida não para, tá? Ele até começou com uma música do Lenine, que depois eu vou deixar no meu stories pra você arrastar pra cima e ouvir. A música é incrível, parece que foi escrita pra esse momento. Chama Paciência, do Lenine. E a vida não para, real. Eu acredito que a vida, ela não é linear, sabe assim? Tipo, você vai pra cá, depois você passa por isso aqui, você vai pra cá e vai seguindo numa linha contínua. Eu acredito que a vida é cíclica. Ela não é assim, ela é assim. O que significa dizer que existem os altos e baixos, né, que é o que ele coloca. E algo precisa ser encerrado para que alguma coisa nova aconteça. Quando a vida é linear, talvez você só vai seguindo, né? E você não tem essa preocupação de entender em qual momento da vida você tá. Mas quando você encara isso de uma forma cíclica, você consegue entender que existe um começo, meio e fim para todas as coisas, tá? E aqui, escolha o lado positivo, mas entenda também o lado negativo de cada coisa. Eu não sei se vocês já viram uma charge, que é um ônibus e tem as pessoas de um lado do ônibus ou pessoas de outro lado. De um lado é tipo só montanha, tipo meio chovendo, uma escuridão. E do outro lado existe uma paisagem, um sol. E aí a charge fala assim, né? A estrada é a mesma. Cabe você decidir qual é o lado que você vai olhar. E isso é um fato, tá? Escolher a positividade da vida, ela tem um limite, eu vou falar sobre isso hoje, mas acolher as coisas negativas e trazê-las como positivas. Inclusive, no final dessa live, gente, eu vou passar o script que o Pedro colocou na live dele, que é o script, vou até ler aqui, Cadê? Como encerro um ciclo de um jeito certo. Existe um script do Pedro, e eu vou passar esse script do Pedro para vocês, trazer uma leitura isso para nossa realidade aqui da correspondência do mundo jurídico, tá bom? Mas vamos lá.
Então você escolher o lado positivo, mas entender o lado negativo, tá? Ninguém escolhe lidar com os problemas, tipo, como o Pedro falou na live, né? Nossa, uau, hoje eu acordei assim com muita vontade de ter problema, eu quero todos os problemas, pode vir problema. A gente não pensa dessa maneira, tá? Mas os problemas, eles acontecem. E eles acontecem com um único objetivo, fazer a gente passar de fase. É para isso que servem os problemas. Se você os ignora e enfia a cabeça num buraco e finge que isso não tá acontecendo, simplesmente ele vai voltar. E muitas vezes ele vai voltar mais forte. Não sei se vocês assistiram uma live que eu fiz a semana passada, eu acho, que eu entendo esse momento que hoje nós estamos vivendo como um momento em que a vida está nos colocando ali num banquinho pra gente refletir, né? E que a vida mostra sinais de que alguma coisa não está funcionando. Sinais de que um ciclo pode ser que já tenha se fechado e você que não quer aceitar essa situação. Mas fato é que ela dá sinais, e cada vez que você não ouve esses sinais, ela vem e dá uma porrada cada vez mais forte, até a hora de você aceitar e entender um fechamento de ciclo, tá? Nada mais é do que isso. Eu tô lendo aqui, gente, ó, vou até falar pra vocês, como eu disse no começo da live, eu espero fazer metade do que o Pedro fez, tô me dedicando ao máximo, estudei muito pra fazer essa live hoje, espero que vocês consigam entender a profundidade do que eu vou trazer, tá? A nossa tendência, né, de ser humano é ver as coisas como eu gostaria que elas fossem e não como elas realmente são. Isso é uma verdade. Tanto no trabalho, e aqui, gente, essa live vocês podem levar, assim, pra vida pessoal de vocês, tá? No casamento, na sua esposa, o seu marido, na sua vida profissional, a sua relação com o seu chefe, ou a sua relação entre a sua família, os seus pais, seus irmãos, alguém que mora com você, aquele seu melhor amigo, né? Aquela sua melhor amiga, tudo são relações e são áreas da nossa vida que abrem ciclos e fecham ciclos também. E todas elas é muito difícil da gente conseguir ter a percepção. Inclusive aqui nessa live, também seguindo as dicas do Pedro, eu vou dar os 7 passos para você diagnosticar o fechamento de um ciclo, que às vezes a gente não percebe. Então eu vou dar os 7 passos, tá bom? Para você conseguir ver que realmente, puta, isso é um ciclo então, saquei. E aí, o que rola? O que tá acontecendo no mundo, gente, eu acredito, né? E falei também isso a semana passada. É uma expressão do universo colocando a gente pra pensar. Colocando a gente pra pensar do que tá acontecendo no meio. E aí, existe uma linha que eu quero que vocês entendam assim, ó. Existe o modo super otimista de você ver a vida. Existe o modo real, aquilo que é. E existe o lado pessimista. Lá na live, o Pedro disse sobre a influência da mídia, né? O quanto que elas pegam pelo lado negativo das notícias justamente para acionar o nosso instinto de sobrevivência e ficarmos atentos àquilo que ela está nos passando, a mensagem. Ele até deu um exemplo de quando tem um acidente de carro e você está dirigindo e aí você está andando, é normal você parar e ver. Você quer ver o acidente. Por que você quer ver o acidente? O certo que você até faria um bem assim pro trânsito é você andar, fluir. Mas você quer parar e você quer ver. E por que isso acontece? Para você ver se você pode aprender alguma coisa com aquela cena que aconteceu para você se proteger. É o instinto de sobrevivência. É muito louco isso. E isso traz dentro da gente até uma carga genética, né? O Pedro disse de lá atrás, né, enquanto homens das cavernas, uma parada muito tempo atrás, onde os seres humanos eles tinham que prestar atenção no lugar onde eles estavam indo e, gravar que aquele lugar tinha um rio, aquele lugar tinha uma árvore, então a gente tinha que gravar pelo nosso instinto de sobrevivência que aquele lugar, aquele trecho que a gente estava andando era um lugar bom para ficar. Ao passo que determinados lugares sabiam, os homens, que tinha, sei lá, o tigre dente de sabre lá que ele falou, que é algo que nem existe mais, mas enfim, um bicho que matou outros seres humanos e isso gravou na nossa cabeça. Então, o medo de ir, às vezes, para aquele lugar carregado no nosso DNA, e isso é comprovado, isso é científico, né? Mas hoje também sabe-se pela ciência que a gente consegue fazer essa mutação genética e trazer aquilo que estava encravado como uma realidade
ser transformada. Então, nesse momento, você precisa parar para pensar o que é o mundo cor-de-rosa, né? O que é real e o que é ilusório dentro do lado negativo. Porque você também viver no mundo cor-de-rosa ou no lado negativo, os dois extremos, né? A linha extremista de viver, ela faz com que você enfie uma cabeça no buraco de uma forma que você não quer ver o que está acontecendo. Então, não adianta, nesse momento, por exemplo, da crise, você falar assim, não, mas tá tudo bem, eu tô dentro da minha casa, tem comida, daqui a pouco isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Isso é um jeito extremamente cor-de-rosa de ver a situação. E também não adianta você pensar que, meu Deus do céu, o mundo lá fora vai acabar, eu acho que nenhum ser humano vai sobreviver, e acabou, e todo mundo vai começar a saquear as casas, e vai todo mundo morrer de fome. Essas são as linhas extremistas, na qual você enfia um cabeça no buraco, e você fica lá. Eu não digo que é para você não assistir mais a televisão, mas para que você pondere aquilo que você está assistindo dentro da razoabilidade do que está acontecendo. Então, ele trouxe até números, né, que eu nem anotei isso pra gente falar na live, mas só para vocês entenderem o que é uma linha extremista, né? Parece que os Estados Unidos apontou lá, anteontem, que eles estavam contabilizando o maior desemprego da história do país. A taxa mais alta tinha sido em 2008, 2009, pelo que o Pedro falou, tá? Não sei, foram estatísticas que ele trouxe. Ele estudou para trazer essas estatísticas. Tinha sido de 650 mil pessoas em uma semana, lá nos Estados Unidos, tá? Nessa época. E a informação que saiu agora recentemente é que tinha 6,6 milhões de desempregados. E os estudos aqui pro Brasil trouxeram uma realidade que aqui, quando tudo isso passar, será de 30 milhões. Então é algo sério, muito sério. Onde não adianta a gente enfiar a cabeça pensando que tá tudo bem, isso vai passar com um simples toque de mágica. E também não adianta a gente enfiar a cabeça e falar, não, acho que já era mesmo, então melhor até desistir de viver, porque, né, ó a estatística, né? Então não, procurar sempre ficar ali no meio termo, tá? O que tem que ser feito, e a orientação, né, do Pedro e os passos que eu vou transmitir aqui pra vocês nessa live, o que tem que ser feito é você se preparar. É fato que o tsunami vai chegar. Não, chegou já, Fernanda. Pode ser até que você que tá assistindo a live agora tenha sido mandado embora. E a gente vai falar sobre isso como um fechamento de ciclo. Mas fato é que ainda não chegou, né, gente? É fato, né, isso. E como que você vai se preparar a hora que o impacto vier e vier com força, tá? E aqui, gente, eu grifei até porque é a frase da live. Eu vou ler, porque foi muito, muito top isso que ele falou. Qual é o ponto principal que a gente tem que aprender? A vida é feita de ciclos e somente algo tão intenso quanto o que está acontecendo é capaz de pôr um fim em algo que já acabou há muito tempo. Não, esse aqui foi assim, muito fodido, isso que ele falou. Mas assim, de um nível. Qual o ciclo que a gente ainda tá preso, que essa crise veio forçar de se romper? E aí pode ser várias coisas. Pode ser desde o emprego que você não suporta mais e que invariavelmente você talvez será demitido, até o seu casamento, até a relação com seu filho, até uma amizade, eu não sei. Mas só uma coisa tão lascada quanto essa que está acontecendo agora é capaz de romper ciclos que a gente já estava adiando faz tempo de fazer. É tipo um choque real para que algo seja feito. E aí ele continua, né? Ele fala assim, ó, o divórcio é uma manifestação de algo que já aconteceu dentro da gente. É só uma manifestação. Ele até fala assim, vocês já conheceram alguém assim que separou, que daí você olha e fala assim, Ave, mas finalmente, né, separou? Meu Deus, o que eles estavam fazendo juntos ainda? Então é algo que já acabou faz tempo. Isso trazendo pra família, né? Agora, trabalho, amizades, sabe? Pessoas que você, de repente, rompe laços e é algo que já tinha acontecido. Nada acaba do dia pra noite. As relações são estremecidas ao passar do tempo. Mas às vezes a gente não tem coragem de romper aquele ciclo. A gente se agarra a ele. E aí, gente, eu quero falar um pouco com vocês sobre mensagens. É um ponto que o Pedro levou na live que eu achei muito, muito, muito top. Mensagens.
No WhatsApp, quando você não responde, é fácil, né? A pessoa te manda uma mensagem, você lê e você caga pra ela, né? Essa é a realidade. Fica azulzinho lá e você não quer responder, mas você viu a mensagem, você não quis responder. Só que na vida, né, no dia a dia, que mensagens que talvez você esteja recebendo que você não está lendo? Por exemplo, a pessoa fala alguma coisa e você não escuta, ou então você fala alguma coisa e a pessoa não escuta. Essas são as mensagens. As mensagens não lidas que levam a fechamentos de ciclos. E não necessariamente isso é uma coisa ruim, uma coisa negativa. Como eu falei no começo da live, eu acredito que a vida seja cíclica e não linear. Então, quando algo está no seu ápice, algo chega também no seu declínio. E não fica sempre no mesmo lugar. Se você está vivendo numa coisa que está sempre no mesmo lugar, ou então uma coisa que está se repetindo, é porque você não está observando e não está aprendendo com os ciclos, ou às vezes nem permitindo que eles se fechem, impedindo que um ciclo novo chegue na sua vida. A crise vem para acabar com aquilo que estamos ignorando. O impacto será proporcional com aquilo que temos que aprender. Isso também eu achei muito top que ele falou. Vai ser proporcional àquilo que a gente tem que aprender. Então, por exemplo, para alguns vai ser uma brisa, né? O que está acontecendo vai ser só deu uma desestabilizada aqui, mas algo ok. Mas para outros vai vir assim, tipo, vai mudar casamento, vai mudar amizade, vai mudar emprego, vai mudar tudo. Por quê? Porque o impacto da crise, ele é proporcional com o que nós temos que aprender. Segundo Pedro, eu achei isso fantástico. Isso é muito top. Aí, ele coloca uma pergunta, Ainda faz sentido estarmos juntos? Por exemplo, coisas pra você trazer. Porque às vezes pensa assim, beleza, Fernando, esse negócio de ciclo é muito legal, tá, mas como é que eu percebo? Então eu vou falar um pouco disso e vou trazer um pouco os 7 passos, né, que o Pedro trouxe na live dele. Então, como é que eu percebo? Então, a primeira pergunta, se ainda faz sentido aquilo. Faz sentido? Eu até tenho alguns exemplos, conversei hoje de manhã com 2 amigas minhas, né, a Thaís e a Rose, até uma delas eu lembrava por que ela tinha saído do emprego dela, e a outra eu perguntei, por que mesmo que você saiu daquela multinacional? Porque eu lembro que tem a ver com isso daqui. Se faz sentido ainda, faz sentido você estar junto com essa pessoa, faz sentido você manter aquela amizade, faz sentido você ainda trabalhar naquilo que você trabalha? Não sei, Fernanda, então você precisa pensar. Porque às vezes, quando não faz mais sentido, é sinal de que um ciclo se fechou e você ainda está vivendo aquilo e ainda não percebeu. O ciclo mudou e às vezes não faz mais sentido. Se você se agarrar a ele, não conseguirá ver o ciclo novo. Quando perdeu o sentido é quando acabou o ciclo. E essa é uma resposta interna, ela não é racional, ela é interna, é uma reflexão que no máximo você, com alguém que você conheça muito, que consiga extrair de você as respostas certas para as suas perguntas, consiga fazer, mas ela é muito íntima. E aqui, o sintoma disso, como que eu sei, Fernanda? Então preciso pensar então se ainda faz sentido esse casamento, esse emprego, essa relação, tudo isso que tá acontecendo comigo. Preciso pensar. Mas qual que é o sintoma? Como que eu vou saber? Não faz sentido, mas eu não sei se realmente ainda não faz sentido. Então o que eu preciso pensar? O sintoma, Pedro lá falou, é uma dor, é um vazio e uma inquietude. Que por mais que você tente racionalizar a inquietude, você não vai conseguir. Porque o ciclo fechou. Às vezes, o que nos prende a determinadas pessoas e épocas das nossas vidas é algo que já foi, que pertenceu ao passado, que foi necessária aquela experiência para a gente evoluir. Mas a gente às vezes tem que deixar ir, óbvio, para conseguir viver o novo. E aqui, o incômodo não muda mesmo se você racionalizar, ele diz, né? E o desalinhamento, ele gera dor. Crise é o realinhamento das coisas para o lugar onde elas têm que estar. Esse é o momento em que muitas vezes você não viu muitos sinais passarem. E aí vem a crise, e aí eclode. E aí ele deu o exemplo do braço quebrado, que eu achei assim,
Perfeito. Quando você quebra lá o braço, você vai no hospital, você tá com dor. Ele não está no lugar, está com dor. E quebra o braço, assim, modo de falar, mas sai o ombro. Quem já deslocou sabe a dor que é isso. Aí você vai no médico pra colocar o negócio no lugar. O que isso significa? Que vai doer pra cacete. Vai doer. Mas quando realinhar, vai passar. Cara, traz isso pra vida, o quanto isso é verdadeiro. Você tá num processo de desalinhamento, seja emocional, seja profissional, seja interior, não sei. Mas o processo de desalinhamento, ele gera dor e gera incômodo e gera um vazio. E quando você se dispõe, então beleza, saquei. É isso, entendeu? Primeiro, eu acredito que vai te trazer uma paz ou um desespero, de trazer para o consciente algo que estava a nível inconsciente. E aí começa o processo de dor, que é como semelhante ao braço, que é o que eu acabei de falar. E aí você vai no médico e você corrige. E dói para corrigir, mas passa. A dor passa. Puta foda isso que ele falou. E aqui, ó, eu vou trazer 7 sintomas agora que mostram um fechamento de ciclo no trabalho. Anotem aí se vocês quiserem, tá? Isso foi esses 7 sintomas que eu vou falar foi da live do Pedro Superti, tá bom? Primeiro sintoma, pavor de segunda-feira. Pavor. Quem aí já passou por isso ou ainda passa por isso? Eu já em alguns empregos, assim, por momentos muito rápidos, e depois eu quero trazer tudo isso que eu falei com uma... Vou equiparar algumas coisas da minha vida, tá? Coisas que eu vivi. Por algumas passagens rápidas na minha vida, eu tive essa dor de segunda-feira. Tipo, amanhã é segunda-feira. Sabe quando liga a musiquinha do Fantástico e dá um desespero? É tipo isso. Primeiro sintoma. Segundo sintoma. Procrastina mais do que trabalha. Você vai arrastando. Parece um sofrimento ter que fazer aquelas tarefas. Um sofrimento. Segundo sintoma. Terceiro, reclama mais do que elogia. Sabe aquela pessoa que, não sei se você já viu, que trabalha com você? Tipo, nada tá bom. Meu chefe, já falei pra ele que não dá pra fazer isso. Ele insiste, ele ainda quer fazer. Eu sei que ele vai dar errado. Tudo reclama. Mais reclama do que encontra coisas positivas. Precisa se justificar. E aí aquela famosa filosofia de bar, né? Não, mas eu tô aqui ainda porque eu preciso de dinheiro, preciso comer, né? Não dá, imagina, nessa crise. Como é que eu vou pedir demissão? Isso aí é um sintoma de que você está passando por um processo de fechamento de ciclo ou já passou e não quis aceitar, tá? Porque a gente não precisa justificar nada quando a gente tá vivendo na plenitude daquele momento. Simplesmente a gente vive. Mas quando você precisa justificar, tipo assim, não vou separar porque, mas ele é um bom pai, ele é amigo, ele é legal, não sei o quê. Você tá justificando, tá? Se sente sem voz, tipo, tudo que você fala, as pessoas não estão nem aí pra você. Nada é ouvido, você não consegue ser ouvido. E aí, cara, sabe onde vem muita gente que erra, que é o que o Pedro falou? Você acaba se sentindo deslocado, tipo, como se você não pertencesse mais naquele ecossistema. Seja um ecossistema familiar, seja um ecossistema no seu trabalho. Você fala e parece que ninguém tá te ouvindo. E aí, muitas pessoas, elas tentam se readequar aquele ecossistema, tipo aquele nível de amizade, sabe? Minhas amigas estão estranhas, tipo, sei lá, deixa eu tentar mudar. Ou então meu marido tá estranho, minha esposa, eu vou tentar mudar. Só que na verdade, não é o ecossistema que não tá respondendo pra você, é que talvez você não faça mais parte desse ecossistema. E por isso que você não tá sendo ouvido. E que você também não consegue mais ouvir, porque também tem isso. As línguas, as pessoas não estão mais falando a mesma língua. É mais ou menos isso que acontece. Mas é hora de você mudar o ecossistema. Eu ouvi uma frase uma vez, eu acho que foi do Érico Rocha, que é o maior erro, né, que você tem que fazer é você se diminuir para caber em algum lugar. O processo tem que ser o inverso, né? Se você não tá mais cabendo naquele lugar, é porque você tem que mudar de lugar. E não se readequar. A gente sente, é como eu falei agora um pouco antes, a gente sente. É uma coisa que vem de dentro, não tem explicação, não adianta você racionalizar. Você se vê, sexto sintoma, você se vê sem crescimento, sem perspectiva, você não consegue enxergar.
E outra, e sétimo, a sua saúde está pagando a conta. Você está engordando demais, está estressado demais, não está dormindo. Isso é um sintoma, tá? Então, eu vou passar para vocês um script do Pedro Superti de como encerrar de um jeito certo um fechamento de ciclo. Anotem aí, tá, gente? Eu anotei o que o Pedro falou. É um script. E dentro disso você vai construir a sua narrativa, tá? Fernanda, script do quê? Para terminar o casamento? Para falar com meus amigos? Para sair do emprego? Para fechamento de ciclo. E aí você adequa ao que você conseguir, tá? Primeiro, você começa assim, a narrativa. Quero agradecer por nosso tempo juntos. Quando você começa assim a narrativa, você oferece e demonstra para a pessoa a gratidão. A gratidão porque até aquele momento das nossas vidas, estávamos caminhando juntos, com o mesmo propósito, e estava tudo bem. Mas, por algum momento, e eu não sei qual momento foi esse, isso mudou. Mas, até o tempo que vivemos, gratidão por isso. Então, a gente começar pela gratidão demonstra que efetivamente você pensou naquilo, você está tomando uma decisão assertiva sobre determinado assunto, e você agradece o outro pelo crescimento que ele gerou em você, que ele contribuiu para gerar em você. Segundo passo do script. Gostei de viver tal coisa com você, tal momento com você. Ou seja, você vai relembrar experiências, trazendo uma verdade para o seu primeiro passo, que é a gratidão. Sei lá, lembra quando você me trouxe aquele projeto do trabalho que eu gostei muito, ou então um fechamento de ciclo familiar. Lembra quando nossos filhos nasceram e tal? Trazer algum momento que foi especial, enquanto ainda era especial para vocês, e pontuar isso forçando e fundamentando a gratidão, tá? Terceiro passo do script. Notei que queremos coisas diferentes. E aí você usa da plausibilidade. Pode ser algum momento ou alguma coisa que um falou, o outro falou e gerou aquela... Nossa, a gente não tá mais falando a mesma coisa, tá? Quarto, o que eu busco atualmente pra mim é... E aí você coloca o que é importante, o que você tá buscando dentro desse novo cenário de ciclo. Quando você fizer isso, vai ficar muito claro pra outra pessoa que tá ouvindo que vocês realmente estão em momentos diferentes. Porque certamente o que você vai falar não condiz com a expectativa do que o outro quer. Porque lembra que nós falamos um pouco mais na live? O divórcio acontece, a demissão acontece muito antes de acontecer. É uma coisa que já está sendo construída, né? Os cortes de relacionamento. Então, quando você fala a sua expectativa, o outro vai ouvir e vai falar, não é a minha mesmo. Quinto passo do script. Não faz mais sentido estarmos juntos. Eu respeito a sua opinião, tá? Mas não faz mais sentido. Porque nesse momento, a pessoa, ela pode falar assim, não, mas pra mim faz sentido. Pra mim ainda dá e tá tudo bem. Porque às vezes a pessoa ainda não entendeu o fechamento de ciclo. Cada um tem a sua fase. Entende? A gente não pode esperar que no dia que a gente percebe, a outra pessoa vai perceber também. Às vezes não é o momento, né, da pessoa. Então você coloca isso falando isso. Não faz mais sentido estarmos juntos, respeito a sua opinião, mas blá 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 blá, tá? 6. Pode contar comigo e eu também espero contar com você. Isso é muito importante, porque demonstra que não há mágoas, que foi realmente uma coisa estruturada e pensada para acontecer e para encerrar. Se você fala, eu espero que você morra e que... Então isso foi uma decisão tomada no calor de momento e não um fechamento de ciclo do jeito certo. Se você se coloca à disposição da pessoa, do seu chefe, de sua esposa, do seu marido, sei, e você coloca que você também espera que isso seja recíproco, isso demonstra uma clareza na tomada de decisão. Mostra que você não está em cima do muro. E por fim, obrigada por entender. Morri nesse script do Pedro Superti. Morri. E aí o que eu coloquei, né? Se ela não entende, é o momento dela. A crise veio para libertar as crises. E aí, cara, o Pedro terminou a live. Dá até vontade de chorar.
com uma experiência que ele teve quando ele pulou de paraquedas, cara. E eu nunca pulei de paraquedas. Eu dei de presente o Bruno saltar de paraquedas em 2013, foi o presente de aniversário do Bruno. Eu nunca pulei. Mas ele narrou, porque parecia que eu tinha pulado. E eu vou trazer isso que ele narrou pra vocês. E vou trazer isso, cara, pro empreendedorismo, pra correspondência, pra sua advocacia, pra, sei lá, pra tua vida agora nesse momento. Ele fala assim, né? Que, tipo, a galera entrou no aviãozinho lá, porque, né, é um aviãozinho especial que você vai subir até X altura pra você conseguir saltar de paraquedas. E aí você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E a galera, tipo, meio tensa e tal. Aí, faltando 3 minutos pra pular, o cara fala assim, faltam 3 minutos pra vocês pularem. Alguém vai desistir? E aí o Pedro falou que olhou pra todo mundo, tipo, ninguém desistiu, não ia ser ele que ia desistir, então, não vou desistir. E continua subindo, faltando 1 minuto, o cara fala de novo, falta 1 minuto, tal, pra vocês saltarem, alguém vai desistir? E aí, ele olhou, ninguém desistiu, e ele falou, não vou desistir também, vou ficar aqui, vambora, né, uau, tal. E aí chegou lá no ponto, onde eles iam pular, e o cara abriu a porta, e ele fala até que parece aquelas portas de vendinha, né, de ferro, assim, ele levanta o negócio e mó vento, assim, na cara de todo mundo. E daí dá aquele medo, fala tipo, ai meu Deus, eu devia ter desistido. Ai, não sei se eu vou ter coragem de fazer esse negócio. E quem vai primeiro, né? O cara fala. Aí uma galera que tava ali na frente falou, eu vou. E pulou. E assim seguiram algumas pessoas. E ele lá, tipo assim, né? Mano, ai, eu vou ter que pular. E aí chegou e o cara falou, e agora? Quem que vai? Aí ele olhou pro lado, ninguém se... falou eu, e aí ele falou, então pronto, esse é meu momento, eu vou. E aí ele conta que ele segurou assim, né, no avião, e ele trouxe essa equiparação ao fechamento de ciclo, sabe aquele momento que você tá se segurando, não tem jeito mais, você tá vendo que aquilo não vai ter outra saída, você vai ter que pular, você vai ter que se jogar, você vai ter que sair, você vai ter que pedir demissão, você vai ter que separar, eu não sei, você vai ter que acabar com aquela amizade, mas por algum motivo você ainda tá se segurando fortemente naquele ciclo que já não pertence mais a você. E aí ele conta que ele tava lá segurando tal, e quando você vai saltar tem um instrutor que ficava atrás, e aí o instrutor bateu assim no ombro dele, e ele olhou assim pra cima, e quando ele olhou pra cima, o instrutor pulou, e aí ele caiu. E aí ele falou que foram alguns segundos que ele não tava entendendo nada, e que ele girava, e que ele não tava enxergando, porque ele tava de olhos fechados, e tipo... E a única coisa que tava passando na cabeça dele era, por que que eu pulei? Por que que eu subi naquele avião? Por que que eu decidi fazer isso com a minha vida? A única coisa que ele pensava era isso. Até a hora que o instrutor bateu de novo no braço dele e falou, abre os seus olhos. E aí ele abriu o olho e ele disse que foi a cena mais linda que ele já viu na vida dele. Que se ele não tivesse tomado a decisão de subir no avião e pular, ele jamais teria visto aquela cena. E aí ele ficou contemplando. Gente, ó, sério, real, tô arrepiada. Eu arrepio. Vocês precisam assistir a live dele, vocês precisam ver ele contando essa história. E o que eu trago isso? Muitas vezes, na época que a gente tá encerrando um ciclo, é normal que a gente se sinta apreensivo e inseguro diante aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer. É realmente você se jogar. Seja no emprego, seja num relacionamento familiar ou de amizade, não sei. Mas muitas vezes é assim que você vai se sentir. Como se você estivesse se jogando. E muitas vezes, no meio desse caminho todo de processo de aprendizagem, muitas coisas vão acontecer. Você realmente vai ficar muito... Sua cabeça vai ficar muito turbulosa, assim. Meu Deus, eu não sei se eu tô indo no caminho certo, eu não sei se tô pra cima, se eu tô pra baixo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas, cara, nesse momento, tu tem que abrir os olhos e ver o poder disso, olhar pra cima e falar, caralho, eu saí dali, ó. Eu saí dali, meu Deus. E eu tô aqui. E valorizar isso, e entender que isso faz parte do processo. No processo de encerramento de ciclo. Sacou o nível da live do Pedro Superti de hoje? E a gente, trazendo agora aqui, ó, pra minha realidade, tá? Eu já tive fechamentos de ciclos na minha vida muito intensos. E talvez por isso que quando encerrou a live do Pedro, eu fiquei assim, 2 horas chorando, mesmo. Porque me trouxe à tona muitos momentos da vida
onde alguns deles eu não tinha ainda conhecimento de mim mesma para entender que aquilo era um fechamento de ciclo, abertura de outros ciclos, né? Porque às vezes os fechamentos, eles não são tão bonitinhos, né? Vocês já viram uma gif assim? Fins trágicos anunciam inícios maravilhosos. Já aconteceu isso algumas vezes na minha vida. Quando eu mudei da cidade que eu gostava de viver, foi um fechamento de um ciclo, eu ainda muito pequena e não entendi o que aquilo acontecia. Outro ciclo, obviamente, quando meu pai faleceu. E aquilo não foi só um ciclo humano, né, de contato físico, foi um ciclo de muita aprendizagem. Com tudo como eu era e depois as coisas como eu passei a ver a vida. E talvez algumas pessoas passem por momentos de fechamento e abertura de ciclos que às vezes tem a ver com até romper relações com outras pessoas de forma definitiva. E tá tudo bem, né? Lembra sempre dessa história, cara, do superte e tipo, você muitas vezes se jogar. Mas depois que você se jogar e passar por aquela fase turbulenta, você realmente abrir os olhos e enxergar tudo aquilo que tá acontecendo. É necessário. Grandes mudanças, elas só vêm com aberturas de ciclo e a gente se apega a coisas, a pessoas, né? Só que um novo ciclo nunca começa sem a gente finalizar o que passou. Então, essa foi a minha leitura da live de hoje, mas eu sugiro, assim, fortemente que vocês, depois que encerrar essa live, entra lá no perfil dele e assistam a live do cara, porque foi transformadora a live dele, real. E eu vou ler de novo a frase que pra mim fez todo o sentido, tá? Vou ler de novo. Qual é o ponto principal dessa crise, de tudo isso que tá acontecendo? O ponto principal é que a gente tem que aprender. A vida é feita de ciclos e somente algo tão tenso e tão foda do que tá acontecendo hoje no mundo é capaz de pôr um fim em algo que já acabou há muito tempo. Tá? Momento de avaliação. Qual é o ciclo que a gente ainda tá preso e que essa crise veio forçar pra acabar? Vicky e Tere, o cara é o Pedro Superti. Evelyn, Pedro Superti. Não tô falando... Gente, merchanzando o cara. Eu sou muito fã dele, muito. Trago, assim, o nome dele e a live que eu assisti de coração pra vocês assistirem depois. Porque depois que eu assisti essa live, não sei, eu senti que alguma coisa mudou dentro de mim. Então, eu sugiro que vocês assistam também. Anotem essas reflexões, seja assistindo a minha live de novo, porque eu disse realmente o passo a passo que ele falou, os 7 sintomas que mostram um fechamento de ciclo, principalmente na parte do trabalho, e depois como encerro de um jeito certo, o script, tá? Que o Pedro passou de encerramento de ciclo. Da forma, assim, jeito certo, né? Que você vai falar, que jeito certo? Às vezes é não magoando a pessoa. Às vezes é não se magoando. Às vezes é trazendo uma certeza dentro daquilo que vocês acreditam. Tá? Eu recebi algumas mensagens aqui no particular. Obrigada, viu, gente? Obrigada de coração. E nos meus fechamentos de ciclo que eu passei na minha vida, a maioria deles, tá, gente? Eu não vi na hora o que estava acontecendo. Eu falei até numa live na semana passada sobre isso. Eu só consegui desenvolver isso com o passar do tempo, né? De entender que as coisas acontecem e todas elas têm um propósito. Seja a dificuldade financeira ou até mesmo você perder alguém que você ama muito. Como já aconteceu as duas coisas na minha vida, tá? Mas antes, quando eu não tinha essa inteligência emocional, eu levava estritamente objetivo aquilo que estava acontecendo. Então, quando quebrava financeiramente falando, ou quando eu brigava, me distanciava de alguém que eu amava muito, eu levava só aquilo ao pé da letra, sabe? Eu não tinha essa visão ampla de entender os sinais e agora os fechamentos de ciclo. Mas quanto antes você consegue colocar isso de uma maneira, como eu disse no começo da live, né? Você enxergar
acolher e optar pelo lado positivo, mas entender o lado negativo. Entender o lado negativo. E que se alguma coisa a gente puder tirar disso tudo que está acontecendo no mundo, que seja isso que o Pedro falou na live de hoje sobre encerramentos de ciclos. O que você está deixando em aberto ainda na sua vida que você não fechou e que precisa ser encerrado. Não esperar uma porrada maior assim da vida, sabe? Alguns, quando toda essa crise passar, vão aprender perdendo seus empregos, ficando desempregados. Outros vão aprender perdendo entes queridos. Muitas pessoas morreram e a gente não sabe a proporção do que ainda vai acontecer. Mas que, sem dúvida, é uma porrada de fechamento de ciclo e abertura de um novo ciclo. O meu primo, hoje de manhã, eu li um texto que meu primo escreveu. É muito louco isso, né? Acho que hoje é um dia mesmo de muita reflexão pra mim. Porque eu li um texto do meu primo, muito foda, né? Ele vai ter uma filhinha daqui a pouco, em junho, vai nascer a filhinha dele, e ele fez tipo uma carta pra filhinha dele, né? E ele disse isso, mais ou menos, sobre a questão toda de ciclo, mas ele disse mais, tipo, foi preciso, a gente cresceu ouvindo que ia ter guerra nuclear, né? Explosão, meteoro. Quem aí já não ouviu que o mundo ia acabar desse jeito, né? Todo mundo, eu acho. Mas o que aconteceu foi uma coisa que ninguém previa, uma coisa que a gente não consegue nem enxergar, mas que deixou todo mundo dentro de casa, o mundo inteiro dentro de casa. E que um dia as próximas gerações, e assim ele estava escrevendo na carta para a filhinha dele, o dia que você vai estudar o ano de 2020, onde o mundo inteiro teve que ficar em casa e gerar reflexões profundas sobre a vida que estavam vivendo. O mundo inteiro. E aí o meu primo escreve assim na carta, que possa ser que o mundo seja, depois que tudo isso passar, assim como foi depois da peste negra, né? A época renascentista. E que a gente consiga ter visão de valores diferentes quando tudo isso passar. Porque sim, eu acredito que a Terra, a vibe, Jesus, sei lá, a parada energética está colocando a gente no cantinho do pensamento para pensarmos nos nossos fechamentos de ciclo e os fechamentos de ciclo da humanidade para abertura de outro ciclo que virá. Cada um dentro da sua realidade, dentro da sua vibe, do seu ciclo, mas nós todos em comum. Vivemos no mesmo planeta, no mesmo ecossistema, né? Então, o que vai acontecer depois disso? Coisas tão básicas, sabe, gente? Básicas, sabe assim, básicas. Que se cada um fizer a sua parte, a coisa já muda. Tipo, vou dar uma coisa esdrúxulamente idiota de básica. Reciclagem. Isso não é idiota? Pra mim é idiota, porque é tão óbvio que a gente tem que fazer reciclagem. E quem me ensinou isso foi o meu marido, foi o Bruno. Né? Antes de eu conhecer, eu não tinha essa visão. Foi ele que me ensinou. É tão óbvio. E eu não sei se você, nessa época de reclusão domiciliar, tá fazendo essa separação de lixo reciclável e lixo orgânico. Se você fizer, você vai se assustar. Porque a quantidade de lixo reciclável é, no mínimo, 10 vezes maior do que o lixo orgânico. E o que acontece? A maioria das pessoas, infelizmente, não pratica a separação. E não é separação do verde, do plástico. Pode ser simples dentro da sua casa. Você só fazer um lixinho de... Eu tenho aqui 2 cestos de lixo grandes. O de reciclável e o de orgânico. E o reciclável vai para o reciclável e o orgânico vai para o orgânico. Olha que coisa simples. Mas é uma coisa tão idiota que você pode fazer você sozinho que gera uma repercussão quando você eleva isso potencialmente a várias pessoas. Se várias pessoas fizerem isso, deixa de ser ridículo. E passa a ser uma consciência coletiva, sacou? Tô dando exemplo só de uma coisa, sabe? Mas assim, quantas outras coisas não tem? Eu conheço pessoas que estão, jovens, assim, que estão, tipo, indo fazer mercado pra gente que é mais idosa, que é o grupo de risco, o pessoal que tá com câncer, pessoal que tem algum problema de saúde. Eu conheço pessoas que estão fazendo isso, sabe? Eu não sei até que ponto a pessoa tem que se expor, não sei.
Mas eu sei que é pensar no próximo, sabe assim? Ó, a Miliane falou, ó, faço aqui em casa, é absurdamente a quantidade de lixo reciclável que junta. É absurdo, Miliane. É absurdo. Se você vai ver depois e fala, meu Deus, o quanto que eu já não poluí esse planeta de forma injusta. Porque poderia ter sido separado. É besta isso. Mas, pô, se todo mundo pensar junto... o meu primo até colocou isso no texto dele. Ele falou que, tipo, parece que esse vírus surgiu, tipo... uma reação da Terra aos seres humanos, sabe assim? Porque os animais, eles não são infectados com vírus, segundo agora, né? Essas pesquisas, eu não sou pesquisadora, eu não sou nada, né? Eu leio. E eles falam que os animais, eles estão imunes a isso. Então, porra, só o ser humano? Sério? Puta merda, se isso não é pra gerar uma reflexão, eu não sei o que vai precisar. Vai precisar o quê? O terremoto, tsunami? É uma resposta, parece, do organismo vivo que se chama Terra a nós, né, pra gente pensar e refletir nas nossas atitudes egoístas que todos nós temos, né? Sei lá, uma brisa, falei que era uma brisa. Essa live do Pedro foi uma brisa. E fica aqui de novo o meu recado, assim, terminando a minha live, vai lá no perfil do Pedro e assiste a porra da live dele, que tá foda. Certo? E é isso aí, pessoal. Obrigada, viu? Por estarem comigo nessa live Brisa das Galáxias. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe hoje pra vocês. E também da indicação do perfil desse cara, que é fantástico. Se vocês não conheciam ele, agora vocês têm que conhecer. Vou assistir a dele, a sua foi um tapa na minha cara. Miliane, gratidão por ficar aqui. Gratidão mesmo, gratidão por né, me ouvir nesse momento aí de tantas reflexões. Ribese, Aline. Ai, oi Aline, tudo bem? A Aline é daqui. Pedro é top mesmo, massa. Foi uma brisa, né, gente? O que não... Essas lives todas que tá tendo milhões de lives, né? A gente tem que... Não é à toa que às vezes a gente entra numas lives e fica até o final, porque vai agregar alguma parada na nossa vida. Não é possível. De tantas lives, né? Tipo, eu entrei na dele e, cara... E foi uma coisa que realmente mudou, assim, a minha cabeça. Pedro Superti. Gente de direito perguntou. É Pedro Superti. O nome dele. Certo? Muito obrigada, gente. Beijo, fiquem com Deus. Uma sexta-feira muito produtiva para todo mundo. Seja lá o que produtividade signifique para cada um.